Deus, há momentos em que o coração se cansa de esperar. Os olhos procuram uma resposta e a alma se pergunta quanto tempo ainda será necessário permanecer firme. Talvez quem esteja fazendo esta oração tenha chorado em silêncio, enfrentado dias difíceis e tentado acreditar mesmo sem perceber qualquer mudança. Pai, aproxima-te agora dessa pessoa. Abraça o coração que se sente enfraquecido e mostra que nenhuma oração sincera passa despercebida diante de ti. Mesmo quando tudo parece parado, tu continuas trabalhando. Mesmo quando não vemos uma saída, tua mão permanece conduzindo caminhos que ainda não conseguimos compreender. A tua palavra nos ensina em Salmos 27:14: espere no Senhor, seja forte, espere no Senhor. Essa orientação não ignora a dor da espera, mas nos convida a permanecer firmes enquanto tu fortaleces o nosso interior. Por isso, Senhor, ajuda-nos a esperar sem perder a esperança, a confiar sem exigir respostas imediatas e a continuar orando, mesmo quando os sentimentos dizem que nada está acontecendo. Ensina-nos a perceber que o silêncio não significa abandono e que a demora aos nossos olhos não significa ausência do teu cuidado. Pai amado, colocamos diante de ti aquela causa que parece difícil demais. Tu conheces cada detalhe, cada conversa, cada porta fechada, cada tentativa que não deu certo e cada noite em que o sono foi interrompido pela preocupação. Tu sabes o quanto desejamos uma resposta. Conheces o pedido que repetimos tantas vezes e o sonho que guardamos com cuidado para não sofrer ainda mais. Nós não precisamos explicar tudo, porque antes mesmo de abrirmos os lábios, tu já conheces a nossa necessidade. Pai amado, colocamos diante de ti aquela causa que parece difícil demais. Tu conheces cada detalhe, cada conversa, cada porta fechada, cada tentativa que não deu certo e cada noite em que o sono foi interrompido pela preocupação. Tu sabes o quanto desejamos uma resposta. Conheces o pedido que repetimos tantas vezes e o sonho que guardamos com cuidado para não sofrer ainda mais. Nós não precisamos explicar tudo, porque antes mesmo de abrirmos os lábios, tu já conheces a nossa necessidade. Senhor, quando a esperança estiver pequena, sustenta-nos. Quando a mente começar a imaginar o pior, traz-nos de volta para a segurança da tua presença. Quando surgirem pensamentos de desistência, lembra-nos de tudo que já atravessamos com a tua ajuda. Não permita que uma estação difícil nos faça esquecer tua fidelidade. Nós já vimos o teu cuidado em situações passadas. Já recebemos forças quando acreditávamos que não conseguiríamos continuar. Já encontramos consolo quando ninguém sabia como aliviar a nossa dor. Por isso, escolhemos confiar outra vez. Deus, talvez o milagre pelo qual oramos esteja se aproximando de uma forma que ainda não reconhecemos. Talvez estejas preparando pessoas, ajustando circunstâncias, fechando caminhos perigosos e abrindo possibilidades melhores. Nós não queremos limitar a tua ação ao modo como imaginamos que tudo deve acontecer. Dá-nos um coração disponível para receber tua resposta, ainda que ela venha por uma direção diferente daquela que planejamos. Livra-nos
da insistência em caminhos que não produzem vida e concede-nos humildade para aceitar tua vontade. Pai, visita agora quem está esperando uma oportunidade de trabalho, uma reconciliação, uma resposta familiar, uma solução financeira, a realização de um projeto ou uma mudança que parece distante. Sustenta quem espera por justiça, por direção e por uma porta que traga dignidade. Consola quem já recebeu muitas negativas e começou a pensar que nunca chegará a sua vez. Que essa pessoa compreenda que o valor dela não diminui por causa de um atraso, de uma recusa ou de uma fase improdutiva. Nós cremos que tu és poderoso, mas também reconhecemos que tua sabedoria é maior do que a nossa. Nem sempre sabemos o que pedir ou qual caminho seria realmente melhor. Por isso, além do milagre desejado, pedimos discernimento. Mostra-nos o que precisa ser aprendido, corrigido, encerrado ou iniciado durante este período. Não queremos apenas chegar ao destino, queremos amadurecer contigo durante a caminhada. Senhor, transforma a espera em um lugar de encontro contigo. Que estes dias não sejam marcados somente pela ansiedade, mas também por crescimento, intimidade, perseverança e fé. Ensina-nos a ouvir tua voz no meio do barulho, a reconhecer teu cuidado nas pequenas coisas e agradecer pelas respostas que já recebemos. Muitas vezes estamos tão concentrados no que falta que não percebemos aquilo que tua bondade já colocou ao nosso redor. Colocamos diante de ti nossas expectativas e confessamos que precisamos da tua ajuda para não sermos dominados por elas. Que o nosso coração não dependa de uma única circunstância para encontrar paz. Que nossa confiança esteja em ti, não apenas da resposta que esperamos. Se o caminho ficar mais longo, caminha conosco. Se for necessário mudar os planos, orienta-nos. Se a resposta estiver próxima, prepara-nos para recebê-la com responsabilidade, gratidão e sabedoria. A tua palavra nos ensina. Enquanto continuamos diante de ti, Senhor, entregamos tudo aquilo que tem pesado dentro de nós. Recebe os pensamentos repetitivos, as lembranças dolorosas, as decisões adiadas e as perguntas para as quais ainda não encontramos resposta. Colocamos em tuas mãos os medos que escondemos dos outros, as preocupações que tentamos controlar e as frustrações acumuladas ao longo do caminho. Nós não queremos sair desta oração carregando o mesmo peso com que chegamos. Ajuda-nos a descansar na certeza de que tu cuidas de nós. Pai, entregamos a necessidade de controlar cada detalhe. Muitas vezes, tentamos prever o que acontecerá, calculamos todos os riscos e nos desgastamos tentando impedir qualquer decepção. Contudo, existem situações que estão além das nossas possibilidades. Ensina-nos a fazer com responsabilidade aquilo que está ao nosso alcance e a confiar-te o que não podemos resolver. Dá-nos serenidade para reconhecer nossos limites, sem culpa e fé, para não transformar a incerteza em desespero. Colocamos diante de ti as lembranças de promessas humanas que não foram cumpridas, palavras que nos deram esperança e depois trouxeram frustração, oportunidades que pareciam certas e desapareceram de repente. Cura a desconfiança criada por essas experiências. Não permita que as falhas das pessoas distorçam a nossa visão do teu caráter.
Tu permaneces fiel, justo e bondoso, ainda que alguém tenha nos decepcionado. Ajuda-nos a não concluir que todos os caminhos terminarão da mesma forma. Senhor, recebe também a culpa. Alguns olham para o passado e acreditam que perderam sua oportunidade por causa de decisões equivocadas. Outros pensam que não merecem uma nova chance. Pai, concede arrependimento verdadeiro quando for necessário, mas livra-nos da condenação que paralisa. Ensina-nos a assumir responsabilidades, reparar o que puder ser reparado e seguir adiante com humildade. Que os erros não sejam nossa identidade, mas experiências das quais podemos extrair sabedoria. Entregamos a Ti a comparação. Perdoa-nos pelas vezes em que olhamos para a conquista de outra pessoa e sentimos que estamos atrasados. Cada vida possui uma história, um processo e responsabilidades diferentes. Ajuda-nos a celebrar o bem que acontece com os outros, sem diminuir a importância do nosso próprio caminho. Que não usemos a velocidade alheia como medida para avaliar. Tua fidelidade conosco, Tu não nos esqueceste. Nossa história continua sendo escrita sob Teu cuidado. Nesta oração, também queremos agradecer. Obrigado pela vida que recebemos, pelo fôlego, pela oportunidade de começar mais uma vez e pela graça que nos sustenta mesmo quando não conseguimos perceber. Obrigado pelas pessoas que nos amam, por aquelas que intercedem por nós e pelos encontros que trouxeram orientação em momentos importantes. Obrigado pelas portas que abriste e também por aquelas que fechaste para nos proteger de consequências que não podíamos enxergar. Obrigado, Senhor, pelas pequenas respostas que muitas vezes passam despercebidas. Agradecemos pela força para levantar, pela sabedoria que surgiu no momento necessário, pelo alimento, pelo abrigo, pelo trabalho possível, pela palavra amiga e pela tranquilidade que chegou depois de um dia difícil. Nada disso é insignificante. Cada cuidado revela que Tua bondade continua presente, inclusive durante a espera pelo grande pedido que está em nosso coração. Agradecemos pelas oportunidades de recomeçar. Talvez algumas coisas não tenham acontecido como esperávamos, mas hoje ainda podemos aprender, ajustar decisões e construir novos caminhos. Obrigado, porque o fracasso não precisa ser o capítulo final. Obrigado, porque uma porta fechada não significa que todas as possibilidades acabaram. Obrigado, porque contigo sempre podemos encontrar direção para dar o próximo passo com mais maturidade. Pai, derrama serenidade sobre nossa mente. Diminui a agitação interior e organiza os pensamentos confusos. Que a nossa imaginação não seja dominada por cenários negativos. Ajuda-nos a observar os fatos com equilíbrio, sem negar as dificuldades, mas também sem aumentar os problemas pelo medo. Dá-nos clareza para distinguir preocupação legítima de ansiedade excessiva, prudência de paralisia, espera sábia de acomodação. Concede-nos descanso emocional. Há pessoas que estão funcionando por fora, mas se sentem esgotadas por dentro. Elas cumprem tarefas, conversam, trabalham e cuidam de outros, enquanto carregam uma batalha silenciosa. Visita essas vidas com ternura. Permite que encontrem espaços seguros para respirar, conversar, pedir ajuda e recuperar forças. Que ninguém se sinta obrigado a demonstrar uma força que não possui.
Ensina-nos a receber cuidado sem vergonha. Senhor, nós te entregamos nossos sentimentos difíceis. Não queremos fingir que não existem. Recebe nossa tristeza, indignação, insegurança e cansaço. Purifica aquilo que precisa ser purificado e direciona cada emoção para atitudes saudáveis. Enquanto continuamos diante de Ti, Senhor, entregamos tudo aquilo que tem pesado dentro de nós. Recebe os pensamentos repetitivos, as lembranças dolorosas, as decisões adiadas e as perguntas para as quais, com o coração mais sereno, pedimos agora que aprofundes em nós a confiança necessária para atravessar este processo. Tu conheces a necessidade principal que trouxe cada pessoa até esta oração. Para alguns, é uma porta profissional que parece nunca se abrir. Para outros, é a reconstrução de uma família, a restauração da confiança ou a coragem para começar novamente. Há quem esteja esperando uma decisão, uma resposta, um documento, uma conversa importante ou uma mudança que traga alívio. Entra em cada situação com Tua sabedoria. Senhor, concede discernimento para sabermos quando agir e quando esperar. Nem toda demora significa que devemos ficar parados. E nem toda oportunidade precisa ser aceita imediatamente. Mostra-nos os passos responsáveis que podemos dar agora. Dá-nos iniciativa sem precipitação, coragem sem prudência e paciência sem acomodação. Que não usemos a fé como desculpa para evitar responsabilidades, nem o esforço como justificativa para viver sem depender de Ti. Ensina-nos a falar no momento certo. Há conversas que precisam acontecer com respeito e honestidade. Coloca palavras sábias em nossa boca. Livra-nos de acusações, ironias e reações impulsivas. Que sejamos capazes de expressar necessidades, reconhecer erros e estabelecer limites sem ferir desnecessariamente. Quando o silêncio for mais prudente, concede-nos autocontrole. Quando for necessário posicionamento, dá-nos firmeza acompanhada de humildade. Ajuda-nos a recuar de caminhos que estão nos fazendo mal. Muitas vezes, insistimos porque já investimos tempo, recursos e emoções. Temos medo de admitir que uma escolha precisa ser revista. Pai, concede coragem para mudar de direção quando houver sinais claros de que aquele percurso não é saudável. Livra-nos do orgulho que prefere continuar sofrendo a reconhecer a necessidade de uma mudança. Fechar um ciclo também pode ser uma forma de obediência e cuidado. Senhor, quando for necessário insistir, fortalece-nos. Existem projetos bons que exigem disciplina, relacionamentos que podem ser reconstruídos com esforço mútuo e processos que não devem ser abandonados diante da primeira dificuldade. Mostra-nos a diferença entre perseverança e teimosia. Que não desistamos apenas porque o resultado demora, mas que também não permaneçamos presos a algo destrutivo por medo de começar novamente. Dá-nos sabedoria para perdoar. Alguns carregam mágoas que tornam a espera ainda mais pesada. Talvez a resposta desejada não dependa diretamente do perdão,
Mas o coração precisa ser libertado para seguir em frente. Ajuda-nos a abandonar a vingança e o desejo de ver o outro sofrer. Perdoar não significa negar o que aconteceu, nem permitir novas agressões. Ensina-nos A unir misericórdia com limites, compaixão com prudência e paz, com responsabilidade. Liberta-nos da pressa, Senhor. A pressa nos faz aceitar menos do que é saudável, responder antes de compreender e entrar por portas que parecem promissoras, mas não correspondem aos teus princípios. Quando sentirmos urgência, ajuda-nos a respirar, orar, buscar informações e ouvir conselhos maduros. Que o medo de perder uma oportunidade não nos faça perder a paz, a integridade e o bom senso. Liberta-nos da insegurança que nos impede de tentar. Há pessoas que oram por uma oportunidade, mas quando ela aparece, sentem-se incapazes. Pai, lembra-nos de que podemos aprender, crescer e buscar preparo. Não precisamos saber tudo antes de começar. Dá-nos humildade para pedir orientação e disposição para desenvolver habilidades. Que a consciência das nossas limitações não se transforme em desprezo por nós mesmos. Livra-nos dos pensamentos que enfraquecem a fé. Nada vai mudar, eu sempre fracasso. Ela se esqueceu de mim. Já é tarde demais. Quando essas ideias surgirem, ajuda-nos a confrontá-las com verdade. Ainda existem possibilidades. Ainda podemos agir com sabedoria. Ainda podemos receber ajuda. Ainda podemos recomeçar. Acima de tudo, continuamos sob teu olhar cuidadoso, mesmo quando o cenário não oferece sinais imediatos de mudança. Pai, protege-nos da ansiedade que transforma cada dia de espera em sofrimento antecipado. Que não gastemos hoje todas as forças tentando viver problemas que talvez nem aconteçam. Ensina-nos a lidar com cada responsabilidade no tempo presente. Dá-nos graça para atravessar um dia de cada vez, mantendo os olhos atentos aos próximos passos, sem carregar o peso de todo o futuro de uma só vez. Concede equilíbrio e não sejamos dominados pela euforia diante de uma pequena notícia, nem destruídos pela decepção de um contratempo. Mantém nosso coração firme. Ensina-nos a receber boas possibilidades com gratidão e prudência. Quando algo não acontecer, ajuda-nos a falar no momento certo, a conver sem todeder, sem depender de ti. Senhor, concede discernimento para sabermos quando agir e quando esperar. Nem toda demora significa que devemos ficar parados, e nem toda oportunidade precisa ser dada imediatamente. Mostra-nos os passos responsáveis que podemos dar agora. Enquanto seguimos confiando, pedimos tua intervenção nas circunstâncias que não podemos mudar por nossas próprias forças. Senhor, move aquilo que precisa ser movido, ilumina o que está confuso e conduz cada detalhe de acordo com tua sabedoria. Não queremos determinar como deves agir, mas apresentamos nosso pedido com sinceridade. Abre as portas que forem boas, fecha aquelas que nos afastariam da paz e confirma os caminhos que estiverem alinhados com a verdade, a justiça e o amor. Pai, dirige nossas decisões. Em momentos de espera, qualquer novidade pode parecer uma resposta, mas nem toda possibilidade é adequada.
Dá-nos clareza para examinar propostas. Ajuda-nos a observar o caráter das pessoas, as consequências dos compromissos e os sinais que exigem cautela. Que não ignoremos fatos importantes apenas porque desejamos muito que algo dê certo. Livra-nos de decisões precipitadas. Protege-nos de assinar, aceitar, comprar, vender, emprestar, investir ou assumir obrigações sem entendimento suficiente. Ensina-nos a buscar informações, ler com atenção e procurar orientação, competente quando necessário. Que a esperança em um milagre não nos torne vulneráveis a enganos. Fé e prudência podem caminhar juntas, e nós pedimos que ambas estejam presentes em nossas escolhas. Guarda-nos de armadilhas emocionais. Quando estamos cansados de esperar, podemos nos apegar a pessoas que oferecem respostas rápidas, mas não demonstram respeito, responsabilidade ou sinceridade. Dá-nos discernimento para reconhecer manipulações, pressões e relações baseadas em dependência. Fortalece-nos para dizer não sem culpa e para nos afastar de ambientes que enfraquecem nossa dignidade e nossos valores. Protege nossa vida física em nossos caminhos diários. Concede atenção no trânsito, prudência em viagens, cuidado no trabalho e sabedoria nas atividades rotineiras. Livra-nos de acidentes e situações de violência. Coloca pessoas responsáveis ao nosso redor e ajuda-nos a perceber riscos evitáveis. Que a confiança em Ti nunca seja usada para justificar imprudência, mas produza respeito pela vida que nos deste. Protege também nossa mente e nossas emoções. Guarda-nos de ambientes que alimentam medo, comparação, hostilidade e desesperança. Ensina-nos a selecionar aquilo que ouvimos e assistimos. Que não permitamos que rumores, notícias alarmantes ou opiniões irresponsáveis dominem nosso interior. Dá-nos equilíbrio para permanecer informados sem viver aprisionados pela aflição. Senhor, cuida das nossas famílias, onde houver tensão causada pela espera. Traz paciência. Muitas preocupações financeiras, decisões profissionais e sonhos adiados acabam afetando a convivência. Não permita que o problema externo destrua os vínculos internos. Ajuda-nos a conversar sem acusar, planejar sem desrespeitar e apoiar uns aos outros sem esconder a realidade. Que a casa seja lugar de acolhimento, não de cobrança permanente. Coloca proteção espiritual sobre nossa caminhada. Livra-nos de mentiras que distorcem Teu caráter, de ensinamentos que exploram a vulnerabilidade de pessoas que usam Teu nome para controlar, assustar ou obter vantagens. Dá-nos amor pela verdade das Escrituras, discernimento e maturidade. Que não sejamos conduzidos por superstição, ameaças ou promessas fáceis, mas por uma fé sóbria, bíblica e centrada em Cristo. Senhor, mostra os limites saudáveis que precisamos estabelecer. Talvez tenhamos assumido responsabilidades que não nos pertencem ou permitido cobranças que ultrapassam o respeito. Dá-nos coragem para organizar prioridades, proteger nosso tempo e recusar exigências injustas. Ao mesmo tempo, livra-nos do egoísmo. Que nossos limites não sejam muros de indiferença, mas formas sábias de preservar a saúde emocional e a qualidade dos relacionamentos.
Intervém nas conversas que estão sendo preparadas. Se alguém estiver analisando uma oportunidade, uma proposta ou um pedido relacionado à nossa vida, concede justiça, honestidade e bom senso. Que decisões importantes não sejam conduzidas por preconceito, favoritismo ou desinformação. Dá-nos tranquilidade por apresentar nossa parte com clareza e aceitar com maturidade aquilo que não podemos controlar. Vai adiante de nós, prepara encontros úteis e afasta conexões prejudiciais. Aproxima pessoas honestas, conselheiros sábios, profissionais responsáveis e amigos que saibam apoiar sem alimentar ilusões. Que reconheçamos a ajuda quando ela chegar. Muitas vezes esperamos uma resposta extraordinária, mas Tu nos direcionas por meio de orientações simples, oportunidades discretas e pessoas comuns dispostas a colaborar. Se houver algum caminho que pareça bom, mas esconda consequências dolorosas, interrompe nossos passos antes que avancemos demais. Abre as portas que forem boas, fecha aquelas que nos afastariam da paz e confirma os caminhos que estiverem alinhados com a verdade, a justiça e o amor. Pai, dirige nossas decisões em momentos de espera. Qualquer novidade pode parecer uma resposta, mas nem toda possibilidade é adequada. À medida que tua direção se torna mais clara, começa também uma obra de restauração dentro de nós. Muitas vezes, o maior desgaste não está apenas na situação externa, mas nas marcas que a longa espera deixou no coração. Cura o desânimo de quem já não consegue imaginar dias melhores. Restaura a disposição de quem se acostumou a sobreviver sem alegria. Fortalece aqueles que perderam o entusiasmo depois de tantas tentativas frustradas. Senhor, cura as palavras duras que ouvimos. Alguns foram chamados de incapazes, atrasados, fracos ou sem futuro. Essas palavras permaneceram na memória e influenciaram escolhas. Remove o poder que tais julgamentos adquiriram sobre nossa identidade. Ajuda-nos a receber correções necessárias sem aceitar humilhações como verdade. Nosso valor não depende da aprovação de todos, mas deve ser reconhecido com humildade à luz do amor e da dignidade que recebemos de Ti. Restaura nossa relação conosco mesmos, livra-nos do desprezo pelo próprio corpo, pela história e pelas limitações. Ensina-nos a cuidar de nós com responsabilidade, sem vaidade excessiva e sem negligência. Que possamos respeitar o ritmo necessário para recuperar forças. Não nos condenemos por precisar descansar, aprender devagar ou pedir apoio. A maturidade também se manifesta quando reconhecemos que não precisamos enfrentar tudo sozinhos. Fortalece os relacionamentos afetados pela ansiedade. Talvez tenhamos nos tornado impacientes, distantes ou excessivamente sensíveis. Dá-nos humildade para reconhecer quando ferimos alguém. Ajuda-nos a pedir perdão sem justificativas e a demonstrar mudanças por meio de atitudes. Onde houver abertura dos dois lados, reconstrói a confiança com tempo, verdade e consistência. Onde não houver reconciliação possível, concede-nos paz para seguir sem ódio. Senhor, restaura famílias que foram enfraquecidas por dificuldades prolongadas. Dá sabedoria aos casais para enfrentarem juntos as pressões,
sem transformar um ao outro em inimigo. Ajuda pais e responsáveis a transmitirem segurança às crianças. Sem esconder tudo, mas também sem colocar sobre elas pesos que não conseguem carregar. Concede respeito entre gerações e disposição para ouvir antes de responder. Fortalece quem está enfrentando perdas materiais ou profissionais. Uma demissão, um projeto interrompido ou uma dívida podem atingir profundamente a autoestima, Pai. Ajuda essas pessoas a perceberem que sua identidade é maior do que sua função, renda ou produtividade. Abre caminhos dignos e concede disciplina para reorganizar a vida. Dá criatividade, aprendizado e apoio adequado para que novos passos sejam dados sem vergonha. Cura a relação com o passado. Existem lembranças que voltam sempre que uma nova oportunidade aparece, como se cada tentativa estivesse condenada a repetir antigos fracassos. Mostra-nos que podemos agir de maneira diferente, porque aprendemos, amadurecemos e buscamos orientação. O passado pode oferecer lições sem determinar o futuro. Dá-nos coragem para construir novas experiências com prudência e esperança. Senhor, restaura nossa vida espiritual quando a resposta demora. Algumas pessoas se afastam porque sentem que suas orações não foram ouvidas. Aproxima-as novamente de ti, não por medo ou culpa, mas pelo reconhecimento de que tua presença é essencial em qualquer estação. Reacende o desejo de ler as Escrituras, de orar com sinceridade e de participar de uma comunidade saudável. Que a fé seja fortalecida por raízes profundas, não apenas por emoções momentâneas. Renova a esperança sem alimentar ilusões. Não queremos negar os fatos, nem criar expectativas irresponsáveis. Queremos olhar para a realidade com fé madura, sabendo que sempre há uma forma digna de responder, aprender e continuar. Mesmo quando uma porta específica não se abre, tu podes conduzir-nos por outro caminho. Mesmo quando o plano precisa mudar, a vida ainda pode florescer de maneiras que não imaginávamos. Dá-nos força para reconstruir aos poucos. Que não desprezemos os pequenos começos. Uma conversa honesta, um currículo enviado, um pedido de ajuda, uma economia realizada, um hábito corrigido ou uma decisão adiada para melhor avaliação. Podem parecer atitudes simples, mas fazem parte da restauração. Ajuda-nos a ser fiéis no pouco, mantendo os olhos atentos às oportunidades maiores. Senhor, fortalece nossa capacidade de receber. Às vezes, pedimos uma mudança, mas resistimos quando ela exige novas responsabilidades. Prepara-nos para administrar com sabedoria aquilo que chegar. Se recebermos uma oportunidade, que haja compromisso. Se houver reconciliação, que cuidemos da confiança reconstruída. Se vierem recursos, que sejam usados com equilíbrio. Se uma porta de influência se abrir, que permaneçamos humildes. Restaura os sonhos que ainda possuem propósito. Alguns foram chamados de incapazes, atrasados, fracos ou sem futuro. Essas palavras permaneceram na memória e influenciaram os curas. Remova o poder que tais julgamentos adquiriram sobre nós.
para fortalecer nossa esperança. Lembramo-nos do caminho de José. Ele recebeu sonhos, mas atravessou rejeição, injustiça e longos períodos em que parecia estar distante de qualquer realização. Ainda assim, sua história mostra que o tempo de espera não foi um espaço vazio. Em cada etapa, seu caráter foi provado, suas habilidades foram desenvolvidas e circunstâncias foram sendo preparadas. Senhor, aplica esse princípio à nossa vida, sem permitir que façamos comparações simplistas. Nós sabemos que cada história possui particularidades. Nem toda espera terá o mesmo desfecho de José, mas podemos aprender com sua perseverança, integridade e capacidade de servir com responsabilidade, mesmo em ambientes difíceis. Dá-nos a mesma disposição para permanecer fiéis no lugar em que estamos, sem permitir que a frustração destrua nosso caráter. Que a espera não seja desculpa para negligenciar tarefas ou tratar as pessoas com indiferença. José não tinha conhecimento completo de tudo o que aconteceria, mas continuou utilizando as capacidades que possuía, Senhor. Ajuda-nos a fazer o mesmo. Mostra-nos quais dons, conhecimentos e oportunidades já estão em nossas mãos. Em vez de apenas lamentar o que ainda não chegou, ensina-nos a desenvolver aquilo que já recebemos. Que possamos estudar, trabalhar, servir e cuidar das responsabilidades presentes com excelência possível. Guarda-nos, como guardaste José, das escolhas que comprometem a integridade, quando oportunidades aparentemente vantajosas exigirem mentira, traição ou injustiça. Fortalece-nos para recusar. Talvez dizer não traga consequências imediatas, mas preserva o coração e evita caminhos destrutivos. Que nunca sacrifiquemos princípios para acelerar uma resposta. O milagre que vem de ti não exige que abandonemos a verdade. Senhor, cura também as feridas causadas por rejeições familiares ou por pessoas próximas. José sofreu com ações graves de seus irmãos, e sua trajetória envolveu um processo complexo até que pudesse lidar com o passado. Ajuda-nos a não romantizar a dor, mas a permitir que tua graça transforme nossa maneira de responder. Dá-nos sabedoria para perdoar, prudência para reconstruir vínculos e limites, quando a segurança exigir distância. No momento certo, as experiências de José foram utilizadas para servir e preservar vidas. Pai, faz com que aquilo que estamos aprendendo durante esta fase possa um dia beneficiar outras pessoas. Que nossa dor não seja desperdiçada. Sem glorificar o sofrimento, transforma lições difíceis em empatia, maturidade e capacidade de acolher. Quando encontrarmos alguém vivendo uma luta semelhante, que saibamos ouvir sem julgar e orientar sem arrogância. A história de José também nos lembra que posições e circunstâncias podem mudar, mas o caráter precisa permanecer. Se a resposta que esperamos chegar, guarda-nos da soberba. Que não tratemos com desprezo quem não acreditou em nós. Livra-nos do desejo de exibir a conquista para ferir outras pessoas. Dá-nos humildade para reconhecer que dependemos da tua graça, do auxílio de muitos e das oportunidades que surgiram ao longo do caminho. Senhor, ensina-nos a administrar os períodos de abundância
escassez com sabedoria. José planejou e organizou recursos diante de uma crise prevista. Da mesma forma, concede-nos responsabilidade. Se tivermos mais, ajuda-nos a guardar, repartir e preparar o futuro. Se estivermos atravessando limitações, mostra-nos prioridades, alternativas e redes de apoio. A fé não elimina a importância de planejar. Ela nos dá serenidade para fazê-lo sem avareza ou pânico. Outra verdade bíblica que sustenta nosso coração está em Eclesiastes 3:1, que ensina que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Pai, ajuda-nos a respeitar os processos. Sementes que precisam de tempo para criar raízes antes de aparecerem. Existem habilidades que exigem prática, relacionamentos que necessitam de confiança e decisões que pedem maturidade. Livra-nos de desprezar o processo por causa da ansiedade pelo resultado. Ao mesmo tempo, não permita que usemos a ideia de tempo certo para justificar passividade. O agricultor espera, mas também prepara a terra, semeia e cuida. Mostra-nos o trabalho correspondente à nossa esperança. Que nossas orações sejam acompanhadas de atitudes coerentes. Se pedimos uma oportunidade, ajuda-nos a preparar-nos. Se buscamos restauração, ensina-nos a mudar comportamentos. Se desejamos direção, dá-nos disposição para obedecer quando ela vier. Senhor, lembra-nos de que Tua presença esteve com Teus servos nas diferentes etapas, não apenas no momento da vitória. Assim também pedimos, permanece perceptível para nós durante o caminho. Que encontremos sentido não somente quando tudo estiver resolvido, mas também enquanto aprendemos, servimos e crescemos. Não permitas que adiemos toda alegria para o futuro ideal. Ajuda-nos a reconhecer a beleza possível no presente. Com essas verdades no coração, nós renovamos nossa fé diante de Ti, Senhor. Quando a espera parecer longa, lembra-nos de que ainda podemos permanecer firmes. Quando as emoções oscilarem, sustenta-nos com princípios que não mudam. Nossa esperança não está baseada apenas em sensações favoráveis, mas em Teu caráter bondoso e na convicção de que podemos caminhar Contigo em qualquer circunstância. Hoje repetimos com sinceridade: quando eu não entender o caminho, continuarei buscando Tua direção. Quando a resposta não chegar no tempo que imaginei, guardarei meu coração da amargura. Quando uma porta se fechar, pedirei sabedoria antes de concluir que tudo terminou. Quando uma oportunidade surgir, agirei com fé, prudência e responsabilidade. Pai, fortalece nossa perseverança. Não permita que abandonemos práticas saudáveis, porque os resultados ainda são pequenos. Ajuda-nos a continuar fazendo bem, cumprindo responsabilidades e desenvolvendo capacidades. Que a ausência de aplausos não destrua nossa dedicação. Nem todo avanço será reconhecido por outras pessoas, mas cada passo fiel contribui para uma vida mais sólida. Nós repetimos: não preciso resolver tudo hoje. Posso dar um passo de cada vez. Posso pedir ajuda sem sentir vergonha. Posso
posso mudar de direção sem considerar isso um fracasso. Posso esperar sem abandonar a minha responsabilidade. Senhor, concede coragem para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Algumas respostas não chegam apenas como circunstâncias externas. Elas também aparecem quando recebemos força para tomar uma decisão difícil. Dá-nos coragem para iniciar a conversa, apresentar o projeto, organizar as finanças, procurar orientação ou encerrar uma situação que nos enfraquece. Que a fé nos mova para atitudes honestas. Nós repetimos: o medo não decidirá por mim. Ansiedade não será minha conselheira. A comparação não definirá meu valor. O passado não determinará todos os meus próximos passos. Deus continua comigo nesta caminhada. Pai, ensina-nos a perseverar com flexibilidade. Se um método não funcionar, ajuda-nos a procurar outro sem abandonar o propósito saudável. Se um prazo precisar ser revisto, concede-nos paciência. Se alguém não puder caminhar conosco, mostra-nos novas parcerias. Não permita que confundamos fidelidade com rigidez. A sabedoria sabe manter princípios e ajustar estratégias. Dá-nos obediência quando tua palavra confrontar atitudes que precisam mudar. Que não procuremos desculpas se estivermos alimentando ressentimento. Ensina-nos a perdoar se houver desorganização. Ajuda-nos a criar disciplina. Se a impaciência estiver ferindo pessoas, concede-nos mansidão. Se uma escolha comprometer nossos valores, dá-nos coragem para interrompê-la. A confiança em ti se expressa também por meio de mudanças práticas. Nós repetimos: escolho a verdade, mesmo quando é difícil. Escolho a paz, sem fugir das responsabilidades. Escolho a paciência sem me tornar passivo. Escolho a coragem sem agir de forma impulsiva. Escolho caminhar com Deus no processo. Senhor, guarda-nos do triunfalismo que despreza a dor dos outros. Quando nossa resposta chegar, que não sejamos insensíveis com quem ainda espera. Que nossas palavras ofereçam esperança sem prometer resultados iguais para todas as pessoas. Dá-nos compaixão para reconhecer que cada história possui desafios próprios. Que possamos compartilhar experiências com humildade e apontar para ti, não para uma fórmula. Fortalece quem está perto de desistir. Talvez essa pessoa tenha chegado ao limite e não consiga produzir frases de fé com facilidade. Não a condenes por estar cansada. Acolhe-a com ternura. Coloca ao seu redor pessoas capazes de ajudar e concede coragem para buscar apoio. Que ela compreenda que perseverar também pode significar descansar, reorganizar prioridades e aceitar cuidado. Nós repetimos: não estou sozinho. Minha fraqueza pode ser apresentada a Deus. Ainda existe um próximo passo possível. A ajuda certa pode fazer parte da resposta. Minha história não terminou neste dia difícil. Dá-nos paciência ativa. Enquanto esperamos, queremos aprender, servir, amar e amadurecer. Não deixaremos a vida suspensa até que um único pedido seja respondido. Existem pessoas para cuidar, oportunidades de fazer o bem e momentos simples para valorizar. Ensina-nos a viver plenamente o presente,
mesmo mantendo no coração a expectativa pelo futuro. Nós confiamos que agirás conforme tua sabedoria. Não sabemos exatamente quando, onde ou de que maneira. Ainda assim, continuamos orando porque a oração nos aproxima de Ti e transforma nossa forma de atravessar as circunstâncias. Que a nossa confiança cresça sem arrogância, que a perseverança permaneça sem dureza e que a esperança seja sustentada pela verdade. Agora, Pai, conduz nosso coração a um lugar profundo de descanso. Depois de entregarmos nossos pedidos, medos e expectativas, escolhemos permanecer em Tua presença. Não precisamos sair desta oração sabendo todos os detalhes do futuro. Precisamos apenas receber luz suficiente para o próximo passo e confiança para continuar caminhando. Guarda-nos da inquietação que exige respostas completas antes de obedecer às orientações simples que já compreendemos. Que cada pessoa que ora conosco se sinta acolhida. Algumas chegaram com lágrimas, outras com cansaço, outras com uma esperança quase apagada. Visita cada realidade com ternura, que ninguém se sinta invisível, esquecido ou inferior por estar enfrentando uma espera prolongada. Tu conheces o nome, a história e os limites de cada um. Fortalece de maneira pessoal, respeitando o processo e as necessidades existentes. Senhor, abençoa os próximos passos, dá sabedoria para as decisões que serão tomadas depois desta oração. Que haja equilíbrio nas conversas, responsabilidade nos compromissos e prudência diante de propostas. Ajuda-nos a perceber oportunidades saudáveis e a rejeitar atalhos que custariam nossa paz ou integridade. Que a esperança esteja acompanhada de discernimento. Abençoa nosso trabalho e nossos projetos. Onde houver portas adequadas, permite que sejam reconhecidas. Onde houver necessidade de preparo, dá-nos disciplina. Onde for preciso aguardar, concede-nos paciência. Que nossas mãos trabalhem com honestidade e nosso coração permaneça humilde. Livra-nos de medir toda a vida apenas por resultados visíveis. O caráter, a fidelidade e a forma como tratamos as pessoas também importam diante de Ti. Abençoa a nossa família, que os períodos de incerteza não roubem o respeito, a ternura e o diálogo. Ensina-nos a apoiar uns aos outros sem alimentar dependência ou controle. Dá-nos palavras que encorajem e ouvidos dispostos a compreender. Onde houver feridas, inicia a restauração. Onde houver distância necessária por segurança, concede paz, sabedoria para manter limites saudáveis. Abençoa nossa mente com pensamentos equilibrados. Quando a preocupação tentar retornar, lembra-nos do que entregamos nesta oração. Ajuda-nos a substituir ruminações por atitudes possíveis, descanso adequado e busca de orientação. Que saibamos reconhecer quando precisamos conversar com pessoas confiáveis ou procurar apoio profissional. Não permitas que vergonha ou orgulho nos impeçam de receber cuidado. Abençoa nossa vida espiritual. Dá-nos constância para permanecer em oração, sem transformar a fé em uma tentativa de controlar resultados. Ensina-nos a ler as Escrituras com entendimento, respeitando seu contexto e aplicando seus princípios com sabedoria. Aproxima-nos de comunidades cristãs saudáveis, onde haja serviço, verdade, responsabilidade e amor. Livra-nos de manipulações e de promessas que exploram nossa vulnerabilidade. Pai, quando a resposta chegar, prepara nosso coração, que saibamos reconhecê-la, administrá-la e agradecer.
Não permitas que a conquista nos afaste de ti ou nos torne insensíveis. Dá-nos responsabilidade para cuidar das oportunidades, dos relacionamentos e dos recursos recebidos. Que o milagre não seja apenas uma mudança externa, mas também uma ocasião para revelar maturidade, generosidade e fidelidade. Se a resposta vier de maneira diferente, ajuda-nos a recebê-la sem revolta. Talvez tua direção nos conduza a um caminho novo, menos parecido com o que imaginávamos, mas mais saudável para a nossa vida. Dá-nos humildade para revisar sonhos, ajustar planos e reconhecer novas possibilidades. A mudança de rota não significa ausência de propósito. Se a espera continuar, permanece conosco, renova nossas forças a cada etapa. Que não enfrentemos meses futuros com a energia de hoje, mas recebamos graça para cada dia. Quando estivermos cansados, ensina-nos a descansar. Quando estivermos confusos, orienta-nos a buscar conselho. Quando estivermos desanimados, aproxima pessoas que saibam oferecer presença e encorajamento verdadeiro. Senhor, faz crescer dentro de nós uma esperança serena, não uma esperança ansiosa que exige sinais constantes, mas uma confiança amadurecida que continua viva, mesmo nos dias comuns. Ajuda-nos a perceber que tua bondade não está presente somente em acontecimentos extraordinários. Ela se revela também no alimento, no cuidado, na amizade, no aprendizado, na oportunidade de corrigir erros e no fôlego para recomeçar. Que a bênção ensinada em Números 24 e 26 se cumpra sobre nós de acordo com tua graça. Guarda-nos, faz resplandecer sobre nós a luz do teu rosto, concede-nos misericórdia e dá-nos paz. Que essa paz alcance a mente, as emoções, a casa, o trabalho e as decisões. Que ela nos acompanhe enquanto esperamos e também quando chegar o momento de avançar.